Povo de Deus, a paz do Senhor, muito boa noite. Obrigado você que já está aqui com a gente neste canal abençoado, maravilhoso, Grupo de Oração Esperança Brasil. Se você ainda não faz parte dessa família, seja bem-vindo, vem para cá. É um prazer enorme poder ter você. Se inscreve agora, vai lá no sininho, marca logo o sininho, porque a cada novo vídeo você será notificado. Faz isso aí agora, por favor. Beleza? Acabou de fazer? Então, dito isso, eu quero levar você hoje para, junto comigo, meditar na palavra de Deus. E hoje eu vou trazer, a pedido de alguns inscritos no canal, como dar uma saudação evangélica. Como você ir até a igreja, o que é saudação, tudo isso você vai ficar sabendo neste vídeo de hoje. Então, vem comigo até o final. E para dar uma saudação, eu vou trazer o livro de Tiago, capítulo 1 e o versículo de número 12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair dessas aflições aprovado, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Primeira coisa que você precisa entender, o que é dar uma saudação na igreja? Significa trazer uma palavra rápida, mas também significa trazer uma palavra de ânimo para a igreja. Quantas pessoas vão trazer uma palavra rápida e ao invés de trazer uma palavra de ânimo, de incentivo, acaba trazendo uma palavra de exortação, para culto de doutrina, e isso não cabe numa saudação. Estamos vivendo o final de uma pandemia. E o que foi que essa pandemia trouxe para as igrejas? Um afastamento enorme da maioria dos cristãos. Talvez você conheça igrejas onde tinham 1000 membros, hoje está com 300 ou 400. Há muita gente que depois da pandemia continuou em casa. E a saudação, ela tem que ser breve, no entanto, ela tem que ser entusiasta, que incentive as pessoas que estão na igreja a estar frequente ali em mais cultos. E este versículo cai muito bem. Tiago diz: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Quantas pessoas que com medo da pandemia se afastaram da igreja? Eu acho que talvez você conheça uma pessoa assim, que depois da pandemia não foi mais no culto, mas o texto fala daqueles que são fiéis. Feliz é aquele que continua fiel. Vem pandemia, vem dificuldade financeira, vem momentos difíceis que a vida nos impõe, vem morte, que é uma perca irreparável, mas a pessoa continua firme com Deus. Não desiste dos seus propósitos. Se você, meu irmão, está agora diante da igreja, trazendo esta palavra, felizes são aqueles que, mesmo na pandemia, mesmo na dificuldade, perderam parentes, entes queridos, mas continuaram ali frequentando a casa de Deus. São esses detalhes que vão fazer com que as pessoas criem coragem novamente, estejam firmes na palavra e no propósito com Deus. Não é fácil seguir a Jesus Cristo, mas não é impossível. No entanto, aquele que vai para o púlpito, ele tem que ser um incentivador para que os demais estejam ali presentes na casa de Deus. Quantos estão afastados e não receberam sequer uma visita? Talvez seja a hora de você resgatar aqueles que estão em casa, com uma palavra de fé, de incentivo. Se tem uma coisa que a maioria das pessoas não gostam é de serem cobrados. Mas se você vai lá e dá uma palavra de fé, de esperança, incentiva aquela pessoa, é diferente do que você fazer uma cobrança. Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá o quê? O prêmio. Esse prêmio que é prometido por Deus
aos que o amam. Note que muitas pessoas desistem pelo caminho, param, abandonam a obra. Deus não tem compromisso com aqueles que começam uma obra hoje e amanhã se afastam. O compromisso de Deus é com aqueles que permanecem fiel. Mesmo que você esteja indo na contramão da vida, do mundo, continue fiel a Deus, porque Deus vai te honrar antes do fim dessa jornada. O Senhor tem propósito com aqueles que obedecem às suas leis e guardam os seus estatutos. Você que vai pregar, preste atenção a esses detalhes. Numa saudação você tem que ser breve, mas isso não quer dizer que você não tem que passar um conteúdo que incentive as pessoas a estarem na presença de Deus. Incentive aquele irmão, incentive aquela irmã. Fale para a igreja com clareza. Não precisa você utilizar palavras difíceis para convencer A ou B. Faça somente a sua parte, que Deus fará dele. Explique que a fidelidade em tempos de aflições é o que vai fazer com que o crente seja reconhecido e abençoado por Deus. Se as coisas apertam e eu abandono a casa de Deus, eu sou um servo negligente e infiel. E a Bíblia diz que o servo infiel, ele vai ser lançado nas trevas exteriores. Haverá aflições e ranger de dentes. Portanto, dirija-se para a igreja numa saudação de uma maneira que você passe aquele texto para os irmãos e que eles entendam o seu linguajar e não se preocupe com o operar de glórias e de aleluia, porque é Deus quem vai fazer com que a igreja receba a palavra. Se preocupe apenas em passar a verdade do texto. A minha visão não significa que é a palavra de Deus. Eu lanço meu ponto de vista aqui ou ali, sem, no entanto, informar para as pessoas que é o que eu penso. Mas o texto bíblico é que tem que ser interpretado. E o que é que o texto está falando? Que os que são fiéis, observe o texto novamente e você vai ver. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Porque muita gente desiste quando vem os problemas. Mas aquele que é fiel, esse é que é aprovado por Deus. Você compreende que você precisa falar isso para a igreja e para as pessoas? Fale em detalhes para aqueles que te escutam. E diga a ele, olha, o texto está dizendo que você tem que ser fiel, porque só os fiéis são aprovados por Deus. E aqueles que são aprovados por Deus, o que é que acontece? Receberá como prêmio. E que prêmio é esse? A vida que Deus promete aos que o amam. A vida de um cristão abençoado por Deus não significa que ele não vai enfrentar uma dificuldade financeira, uma dificuldade de falta de alimento, um momento difícil para que ele ore mais. Deus tem sua maneira particular de tratar com todos os seus filhos. Quando eu enfrento um problema de ordem financeira, por exemplo, isso não significa que Deus me esqueceu, nem que Ele não me ama. Muitas vezes Deus lança prova aos seus filhos. Você sabia disso? É o que diz a palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, ele fala que Deus levou o povo ao deserto para testá-los e ver qual a reação deles diante das provas. Para isso, Deus permitiu que eles fossem humilhados e passassem fome. É na dificuldade que a gente vê quem é fiel a Deus e quem não é. Por isso que a própria Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco
no muito será colocado. Então, meus irmãos, entenda que a fidelidade na aflição, nos momentos difíceis da vida, vai te levar a ser aprovado por Deus. É o que o texto fala com muita clareza. Se você seguir essa linha de raciocínio que eu estou passando para você, em breve eu vou ouvir falar muito no seu nome como pregadora da palavra de Deus ou um pregador. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com um amigo seu ou amiga que você sabe que tem desejo de pregar, mas não sabe como desenvolver o texto. Faz isso agora. E peço também às pessoas que, por favor, comentem os vídeos. Assistam até o final. Nos ajude compartilhando esse vídeo. E peça para as pessoas se inscreverem. Porque quando você faz isso, a plataforma do YouTube, ela entende que esse vídeo tem utilidade e vai compartilhar para outras pessoas. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua família. Siga em paz e na fé. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.